Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Daremos início agora, então, ao painel 2, a tributação dos planos de previdência complementar. Convidamos a subir ao palco a Procuradora da República, doutora Zélia Pierdonat, para compor a mesa e moderar o painel. Convidamos a doutora Ana Carolina Ribeiro de Oliveira, advogada convidada. Convidamos o doutor Felinto Cernache, diretor de atuário da Towers Watson. Doutora Zélia. Bom dia a todos. Inicialmente, as minhas palavras são de agradecimento e eu faço em nome do diretor-presidente da FUNPRESP-JUDE, o Amarildo Vieira de Oliveira, e também em nome do diretor-presidente da FUNPRESP-ESE, Ricardo Pena. Quero também parabenizar a toda a plateia e os que nos ouvem à distância, porque eu tenho dito que é um momento, inclusive para muitos de nós aqui, de decisão, e é uma decisão de vida, a migração ou não migração, a adesão ou não à previdência complementar. Então, estar aqui, resolver, dedicar o dia para esclarecer questões que podem interferir numa decisão, é motivo de admiração da minha parte, porque eu tenho percebido que nós, servidores, e eu digo isso porque sou servidora há bastante tempo, nós, servidores, estamos acostumados com uma previdência pública, uma previdência que garantia a manutenção do real nível de vida que nós tínhamos, já que nós tínhamos as prestações concedidas correspondente à última remuneração. O quadro se alterou e vai se alterar ainda mais, e, por isso, eu penso que nós temos que nos informar. A informação é o melhor critério para uma decisão segura. Então, por isso, a minha felicitação a todos que nos ouvem nesse momento. Eu gostaria de mencionar algumas questões antes de passar a palavra para os palestrantes e dizer que Beveridge, que o desenho da nossa proteção, ela tem muito a ver com o desenho feito por uma equipe presidida por Beveridge, um economista e professor inglês. E essa equipe foi formada em 1941 e terminou os trabalhos 1 ano e 4 meses depois. E nesse, que ficou conhecido como relatório Beveridge, a Grã-Bretanha, ela propôs um sistema de proteção que tinha uma proteção básica, pública, e aqui o professor Daniel, que na mesa que nos antecedeu, esclareceu bem essa questão da pública, e Beveridge dizia que, e essa previdência pública, assim como a nossa, tinha um teto de proteção. O teto de proteção até 2003, eu posso dizer efetivamente até 2012, era um teto que existia para os trabalhadores da iniciativa privada vinculados ao regime geral. Porque, embora em 98, com a emenda 20, depois com a emenda 41 de 2003, havia a possibilidade de os entes federativos adotar o mesmo teto. Isso aconteceu apenas em 2012 no âmbito do Estado de São Paulo e depois em 2013 da União, e se seguiram em diversos estados, que hoje já são 8 estados, e a proposta a PEC, que não está mais, que está suspensa agora, tornava obrigatório, como também o Daniel mencionou isso anteriormente. Então, nós tínhamos essa questão da complementação apenas para o regime geral de previdência, mas hoje também é uma realidade, e especialmente nós aqui, servidores públicos federais, é uma realidade, já que se tornou obrigatório desde 2013, com a lei de 2013, mas desde 2014, tanto no âmbito do Poder Executivo, quanto Legislativo, quanto Poder Judiciário. Nós sabemos que a lei permitiu a criação de 3 diferentes previdências complementares, mas que
também há a possibilidade de se tornar uma, né, de nós unificarmos isso, e talvez seja o caminho mais adequado, já que serão menos gastos e um volume maior de recursos que permitirá, sem dúvida alguma, aplicações mais adequadas e a garantia de benefícios mais adequados. Mas, de qualquer forma, voltando a Beveridge dizia que se eu tenho uma previdência pública obrigatória até um determinado patamar, e se a ideia de previdência é manter o nível de vida do trabalhador, isso nós vamos conseguir por meio da previdência complementar. Então, o objetivo da previdência complementar, Beveridge, que à época chamava de previdência voluntária, é garantir o real nível de vida do trabalhador. Isto é uma realidade para nós, servidores públicos federais, e é uma realidade que não basta apenas conhecer o plano de benefício, né? E nós aqui, muitos de nós, se vamos migrar ou não, basta conhecer o plano de benefício. Por quê? Porque, por meio da tributação, uma ou a outra, como a lei permite, a lei de 2004 permite um regime regressivo, ou o regime comum, o regime normal, o regime progressivo, conhecer isso e ver o caso concreto vai fazer com que nós, que ainda, hoje à tarde vai ter a discussão sobre a migração, que ainda temos dúvidas se vamos migrar ou não, além da dúvida da migração ou não, me parece um ponto importante também a decisão relacionada ao regime de tributação que os planos têm. E, por isso, eu quero parabenizar a organização, aqui por meio do Amarildo e o Ricardo, da forma como foi estabelecido esse seminário. Nós temos 3 painéis, e num deles a questão da tributação, porque interfere, sim. Se eu escolho, as pessoas dizem, é melhor o regressivo. Não, dependendo do valor do teu benefício, é melhor o progressivo, porque você tem condições de deduzir, inclusive na tua realidade, em relação a despesas que se tem. Então, por isso, eu quero aqui parabenizar, quero agradecer aqui os palestrantes, né, porque vão esclarecer exatamente as nossas dúvidas, os desafios que nós teremos a partir de agora, para quem efetivamente vai ingressar, vai migrar, ou aqueles que, depois de 2014, são obrigados a ter o mesmo teto, não obrigados à adoção da previdência complementar, porque, como muito bem foi falado, ela é facultativa. Algumas pessoas criticam essa adesão automática porque dizem que isso seria contra a facultatividade. Eu aqui quero dizer que eu estive num painel há 2 anos atrás, e uma pessoa de uma ideologia que, assim, bastante arraigada contra a privatização, contra a previdência complementar, dizia que, ainda bem que naquele momento que ele ingressou, era de adesão automática, porque, pelos seus valores ideológicos, talvez ele não teria aderido, e hoje ele já recebia o benefício da aposentadoria pelo regime obrigatório e a complementar pela forma como foi estabelecida, e ele tinha, então, uma proteção adequada. Então, eu costumo dizer que, nesse debate, nós também temos que transcender questões ideológicas, né? E, em matéria de previdência social, eu tenho acompanhado isso, tem muita essa discussão, mas é um tema que não vai sair da pauta. Não é porque está suspenso, nós temos hoje gastos astronômicos, tanto relacionados ao regime geral, que tem crescido mais de 50 bilhões por ano nos últimos anos, quanto em relação aos servidores públicos. E todos nós, além de servidores, que queremos ter uma aposentadoria adequada, nós somos cidadãos e queremos também ter outros direitos garantidos, como saúde, educação, segurança pública. Então, feitas essas considerações, eu tenho a alegria aqui de apresentar o Felinto e a Ana Carolina. Eu vou dar a palavra à Ana Carolina, não porque eu tenho dito que nós, mulheres, se queremos os mesmos direitos, temos as mesmas obrigações. Tanto que eu tenho defendido igualdade em relação à aposentadoria entre homens e mulheres. Não se justifica essa concessão. Mas por que eu vou conceder a palavra antes da Ana Carolina? Eu vou conceder porque é a única mesa que tem mulheres, né? Eu e ela. Então, eu vou conceder.
também como uma forma de garantia da igualdade, a igualdade material. A Ana Carolina Ribeiro de Oliveira, ela é graduada pela Universidade Estadual de Londrina, UEL, em 2007, fez pós-graduação em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, é uma das autoras do livro Previdência Complementar, Prática e Estratégia, lançado em 2017, e com colegas de escritório do Adacir, que está aqui presente, que eu quero cumprimentar, porque tem feito também um trabalho relevante em relação à Previdência Social brasileira. Então, eu quero passar a palavra para ela. Eu tenho certeza que, depois dos esclarecimentos dos nossos dois palestrantes, nós vamos ter condições de, se não decidirmos por uma tributação A ou B, ao menos termos já o caminho para buscar maiores esclarecimentos para isso. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Já é boa tarde, então, boa tarde. E, inicialmente, eu gostaria de agradecer o honroso convite que me foi feito, pela oportunidade de falar aqui com os senhores sobre a tributação dos planos de previdência complementar, e o faço na pessoa dos diretores-presidentes da FUNPRESP-JUDE e FUNPRESP-IESE, respectivamente, doutora Amarildo Vieira e doutor Ricardo Pena. Muito obrigada. E falar de tributação num país em que a carga tributária ela excede os 33% do produto interno bruto, realmente sempre é um tema muito interessante e desafiador. E quando nós tratamos de previdência complementar, essa relevância se mostra ainda mais evidente diante do papel que esse regime exerce na sociedade brasileira, um papel que tem uma vertente social, na medida em que a previdência complementar, como o próprio Dr. Daniel Pulino bem explicou, tem esse papel de complementar a aposentadoria já paga pelo regime geral, pelo INSS, desonerando, portanto, o Estado nesse aspecto, e também o papel econômico, porque a previdência complementar é, em grande medida, responsável exatamente por esse estímulo da poupança previdenciária de longo prazo e que possibilita, portanto, esses investimentos e esse desenvolvimento econômico do nosso país. E trazendo essa discussão para o âmbito, por exemplo, do imposto de renda. O imposto de renda, inicialmente, a sua incidência não era tão discutida, na medida em que as entidades fechadas de previdência complementar, as entidades de previdência complementar, eram acobertadas por um entendimento de que elas teriam uma imunidade tributária. Só que esse entendimento de imunidade ele foi derrubado por um julgamento do Supremo Tribunal Federal, que passou a entender que essas entidades não prestavam um serviço de assistência social, não eram, portanto, não tinham essa natureza de assistência social e que estariam, né, nesse contexto, sujeitas à tributação. Então, vem a discussão do imposto de renda, e que hoje já avançou muito, já caminhou muito, porque nós tivemos, ao longo desse período de tributação, inúmeras controvérsias sobre a incidência ou não do imposto de renda, seja no âmbito do legislativo, seja no âmbito do judiciário. Um exemplo dessa controvérsia é que, por algum período, houve a incidência do imposto de renda sobre os rendimentos auferidos pelas entidades de previdência complementar nas operações financeiras por elas realizadas. Então, nesse período, os investimentos feitos pelas entidades e que buscavam rentabilizar os recursos para garantir o pagamento dos benefícios já foi tributado. Hoje, e essa tributação não é mais incidente, desde da vigência da Lei 11.053, de 2004, a partir de 2005, a sua vigência, que garantiu, isso foi um grande ganho para o regime, em se tratando da não tributação do imposto de renda, porque essa lei garantiu que esses rendimentos das operações financeiras não seriam mais tributados. Essa lei também garantiu, é um ponto bastante relevante, e a doutora Zélia tocou nesse ponto, realmente, com relação à opção dos regimes tributários a serem aplicados. Hoje é possível, em relação aos planos de contribuição variável e contribuição definida, a opção do participante pelo regime tributário a ser aplicado. Nós temos, então, um regime progressivo,
que começa com uma tributação por faixas de rendimento, por faixas de benefício, e pode chegar até 27,5%, e tem a possibilidade de adoção do regime regressivo, em que as alíquotas começam em 35% e podem chegar até 10%, a depender do prazo de internalização das reservas. Então, em regra, para a adoção do regime regressivo, quanto mais tempo as contribuições permanecerem no plano de benefício, quanto mais tempo essas contribuições forem internalizadas pelo próprio plano, menor será a alíquota de incidência do imposto de renda. Então, essa opção, e que hoje ela tem que ser feita logo quando o participante entra no plano e é de maneira irretratável, isso é um grande ponto de questionamentos, de insatisfação por parte dos participantes, mas hoje a regra é: o participante opta pelo regime previdenciário regressivo ou progressivo no momento em que ele entra no plano, e essa adesão, essa opção, hoje, ela é irretratável. Um outro ponto de avanço e que vai na linha de manter ou de estimular a poupança previdenciária de longo prazo é a possibilidade de dedução das contribuições vertidas para os planos de previdência da base de incidência do imposto de renda, isso tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Então, aquele participante que contribui para a previdência complementar e que faz a declaração de imposto de renda não de maneira resumida, ele pode deduzir até 12% das contribuições da base de cálculo de incidência do imposto de renda, e a pessoa jurídica patrocinadora também tem essa opção de deduzir, se ela não optar pelo lucro presumido, e até 20% do total dos salários dos empregados e dirigentes da pessoa jurídica patrocinadora contribuinte. Então, hoje, tudo isso, essa impossibilidade de tributação do imposto de renda em relação aos rendimentos auferidos pelas entidades, pelas aplicações feitas pelas entidades, essa possibilidade de dedução, tanto da pessoa jurídica como da pessoa física, tudo isso hoje caminha, demonstra a evolução que a legislação referente ao imposto de renda no âmbito da Previdência Complementar possui, e que vai na linha de estímulo da aposentadoria ou das poupanças de longo prazo. E isso mostra-se bastante alinhado com o regime hoje internacionalmente adotado, que busca isentar a tributação ou estimular a poupança de longo prazo, na medida em que tributa apenas o pagamento, a concessão do benefício. Então, esse cenário de imposto de renda já mostra um alinhamento da legislação nacional com relação a esse padrão internacional de estímulo da previdência complementar e de estímulo da poupança de longo prazo. Esse cenário não é ainda refletido quando a gente trata das contribuições ao PIS e à COFINS, porque hoje o fisco tem um entendimento de que as entidades fechadas de previdência complementar, no tocante às despesas administrativas, ao programa de gestão administrativa, teriam base de cálculo para a incidência das contribuições ao PIS e da COFINS. E o que isso significa? Significa dizer que entidades como FUNPRESP-JUDE, como FUNPRESP-ESE, em que pese não terem finalidade lucrativa, não exercerem atividades mercantis, porque tem como finalidade exclusiva o pagamento e a concessão de benefícios de aposentadoria complementar, recolherem ao fisco essas contribuições que, em última análise, deixam de compor o saldo de conta dos senhores, dos próprios participantes desses fundos de previdência complementar. Então, essa discussão de incidência ou não de PIS e COFINS, ela ganha relevância exatamente nesse contexto, de que hoje o valor que está sendo recolhido pela FUNPRESP-JUDE, pela FUNPRESP-ESE, indo para o fisco para contribuições de PIS e COFINS, poderia, em última análise, estar compondo o saldo de conta individual de cada um dos participantes desses fundos. E essa discussão de tributação de PIS e COFINS, ela, no nosso entendimento, ela consegue ser resolvida
à luz da própria legislação de regência da Previdência Complementar, e aqui eu me refiro à Lei Complementar 109 de 2001. E isso por quê? Primeiro, a própria lei já traz as balizas e as características próprias dessas entidades fechadas de previdência complementar. O artigo 31, parágrafo 1º da Lei Complementar 109, por exemplo, ele é taxativo ao dizer que tais entidades não podem possuir finalidade lucrativa. Então, a ausência de finalidade lucrativa das entidades fechadas de previdência complementar, e esse ponto também foi bem ressaltado na palestra do Dr. Daniel Polino, é uma característica inerente desse tipo de entidade e que toda e qualquer discussão, especialmente em relação à tributação, deve partir desta premissa, a ausência de finalidade lucrativa. E um outro ponto, também decorrente da própria Lei Complementar 109, é que as entidades fechadas de previdência complementar têm como objeto exclusivo a execução e administração de planos de benefício com finalidade de pagar benefícios complementares. Então, essa natureza de ausência de finalidade lucrativa, de objetivo específico de pagar benefícios e esse caráter mutualista, associativista, de participação dos participantes nos conselhos de gestão das entidades, como o Dr. Gueitiro teve a oportunidade de demonstrar, todos esses pontos apontam para a inexistência de base de cálculo para a contribuição de PIS e COFINS dessas entidades. Tudo isso, inclusive, já foi objeto de discussão e reconhecimento no âmbito desse próprio STJ. Por exemplo, quando do julgamento da não incidência do Código de Defesa do Consumidor para as entidades fechadas de previdência complementar, nós tínhamos uma súmula que dizia expressamente que o CDC era aplicável às entidades fechadas de previdência complementar. E depois de um intenso trabalho de todo o sistema que se uniu para derrubar essa súmula equivocada, o STJ teve a oportunidade de revê-la, editar uma nova súmula, a súmula 563, e reafirmar, no âmbito desse julgamento, todos esses aspectos, todas essas características próprias das entidades fechadas de previdência complementar. Associativismo, presença dos participantes nos conselhos deliberativos, fiscal, ausência de finalidade lucrativa, todos esses pontos já foram reconhecidos pela jurisprudência desse STJ e nos auxiliam nesse debate acerca da inexistência de base de cálculo para a contribuição de PIS e COFINS. E trazendo essa discussão para o aspecto estritamente tributário, a própria Lei Complementar 109, no artigo 69, dá uma solução específica na medida em que o artigo 69, e eu peço a licença dos senhores para ler, tem a seguinte redação. As contribuições vertidas para as entidades de previdência complementar, destinadas ao custeio dos planos de benefício de natureza previdenciária, são dedutíveis para fins de incidência de imposto sobre a renda, nos limites e nas condições fixadas em lei. Parágrafo 1º do artigo 69. Sobre as contribuições de que trata o caput, não incidem tributação e contribuições de qualquer natureza. Então, vejam que o parágrafo 1º do artigo 69 é categórico ao dizer que, sobre essas contribuições vertidas para as entidades de previdência complementar, não incidem tributação e contribuições de qualquer natureza. Esse já seria, no nosso entendimento, um argumento mais do que suficiente para evitar essa indevida tributação das entidades, especialmente no tocante à contribuição do PIS e da COFINS. Mas esse artigo ele pode ser reforçado e ele deve ser lido em harmonia com o disposto no artigo 18 dessa mesma lei complementar. Porque o artigo 18, e eu peço licença mais uma vez para fazer a leitura, assegura o seguinte: o plano de custeio, com periodicidade mínima anual, estabelecerá um nível de contribuição necessário à constituição das reservas garantidoras, fundos, provisões e a cobertura das demais despesas, em conformidade com os critérios fixados pelo órgão regulador e fiscalizador. Então, a leitura conjunta desses dois dispositivos da própria lei complementar
nos leva à seguinte conclusão: o plano de custeio prevê as contribuições necessárias para a constituição dos fundos garantidores e demais despesas do plano. Então, essas contribuições elas abrangem todas as despesas do plano para garantir o benefício e para a própria gestão do plano, não há na lei nenhuma distinção entre elas, e o parágrafo 1º do artigo 64 assegura que sobre tais contribuições não incidem contribuições ou tributação de qualquer natureza. A leitura conjunta desses dispositivos, ela busca exatamente proteger, garantir a proteção dessas contribuições que vão, em última análise, garantir o pagamento dos benefícios. Interpretações contrárias a esse dispositivo, como, por exemplo, a gente encontra na primeira sessão do STJ, alguns julgados que vão na linha de que, olha, o artigo 69, essa proteção, ela existe em relação às contribuições que o participante verte. A partir do momento que essas contribuições entram e passam à gestão da entidade, elas têm que ser tributadas. Com a devida licença, esse entendimento não pode prevalecer, seja porque a lei não fez essa diferenciação, seja porque o objetivo da lei é garantir a proteção dessas contribuições e, em última medida, do plano e dos próprios participantes. Então, tributar essas contribuições é exatamente na contramão do intuito da lei de proteger essas reservas que, no final, vão compor o saldo de conta dos participantes e garantir o pagamento desses benefícios. Então, em relação a essa discussão da incidência ou não de PIS e COFINS, esse assunto, no âmbito do judiciário, ainda não está pacificado e há, por parte do STF, um RE que já foi, no qual já foi reconhecida a repercussão geral da matéria, é o RE número 609096, em que se está em discussão a incidência ou não do imposto de renda sobre as receitas financeiras das instituições financeiras. Vejam, os senhores, que aqui a discussão ela se dá no âmbito das instituições financeiras, que sabemos não guardam relação com as entidades fechadas de previdência complementar. Entretanto, apesar dessas distinções, vários recursos extraordinários de entidades fechadas de previdência complementar foram sobrestados, aguardando o posicionamento do STF em relação a esse RE, a esse tema de incidência ou não de PIS e COFINS sobre as receitas financeiras das instituições financeiras. E essa questão ela pode ser resolvida também no âmbito da Lei 9.718, que trata realmente de maneira específica da base de cálculo da incidência do PIS e da COFINS. Porque a Lei 9.718, de 98, e que passou por uma adequação através da Lei 12.973, de 2014, com vigência a partir de 2015, equipara ou traz como base de cálculo para a incidência de PIS e COFINS o faturamento, que seria equivalente à receita bruta. Só que faturamento, em termos, inclusive, históricos de conceito, o que já foi definido pelo STF, é aquele valor decorrente da venda de bens ou de serviços por uma pessoa jurídica. Diante de tudo o que foi exposto, inclusive, ou especialmente, na palestra do Dr. Daniel Polino, que foi reiterado pelo Dr. Gueitiro, não há dúvidas de que entidades fechadas de previdência complementar não possuem faturamento. E não possuem faturamento porque elas não praticam atividades mercantis que buscam o lucro que sejam decorrentes da venda de bens e mercadorias. Então, à luz especificamente da Lei 9.718 e dessas características próprias das entidades fechadas de previdência complementar, também não há que se falar em base de cálculo para a incidência de PIS e COFINS. E é nesse cenário, considerando essas características próprias dessas entidades fechadas de previdência complementar, que se espera que o STF, quando for julgar essa questão dos bancos, faça essa necessária distinção. Porque, enquanto os bancos, as instituições financeiras discutem
qual seria a composição da base de cálculo para a incidência de PIS e COFINS, nós, entidades fechadas de previdência complementar, defendemos a inexistência de base de cálculo. E essa distinção, à luz da natureza própria e da legislação própria das entidades, é extremamente necessária quando do julgamento desse recurso pelo Supremo Tribunal Federal. Uma grande vitória do sistema em relação a esse tema foi o parecer da Procuradoria-Geral da República nesse RE que o Supremo está para julgar. No aludido parecer, a Procuradoria-Geral da República reconhece exatamente essa necessidade de distinção entre instituições financeiras e entre entidades fechadas de previdência complementar e afirma que não há base de cálculo para essas entidades fechadas para incidência de PIS e COFINS. E exatamente por ser esse o melhor entendimento acerca do tema, tendo em vista que leva em considerações essas características tão específicas e que não se confundem com as instituições financeiras, é que a gente entende que esse entendimento deve prevalecer, porque tributar as entidades em relação a PIS e a COFINS é, em última análise, penalizar o participante e tributar um valor que, no futuro, poderia compor essa reserva que vai garantir os benefícios contratados. Então, nessa linha de estímulo da poupança previdenciária, de proteção dos interesses dos participantes, é que nós defendemos a inexistência de base de cálculo para contribuição ao PIS e à COFINS em relação às entidades fechadas de previdência complementar, de modo a garantir que hoje os valores indevidamente recolhidos ao fisco, no nosso entendimento, possam compor as reservas garantidoras dos benefícios dos participantes quando do pagamento do benefício contratado. Eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição no final para responder as perguntas. Eu agradeço as palavras e a exposição da Ana Carolina e, de imediato, passo a palavra para o palestrante Felinto Cernache, não sei se é assim que pronuncia. Ele é líder da área da consultoria e soluções em previdência para a América Latina da Williams Towers Watson e, de 2011 a 2015, acumulou as funções de líder do segmento de benefício e diretor-geral das operações no Brasil, e foi eleito o consultor atuarial do ano pela revista Investidor Institucional. Então, com a palavra para a sua exposição. Obrigado. Dobre utra para todos. Dobre utra é bom dia em russo. É a Copa do Mundo, né? Em épocas do Mundial, né? Eu queria acrescentar, em agradecimento ao convite feito, um pequeno e importante detalhe dentro dessa meu histórico profissional. Eu faço parte do Comitê de Inclusion e Diversity da Willis Towers Watson para a América Latina, o que me dá muita satisfação de entender que a nossa organização quer ser vista, no curto prazo, como a empresa de preferência das mulheres. Essa é uma missão que temos na conversão de metas específicas. Eu estou indo para Miami essa noite, aqui de Brasília, para 2 dias de reunião desse comitê, onde a gente está estabelecendo todas essas políticas para alcançar esses objetivos, que me dá muita satisfação de compartilhar essa mesa com vocês também. Muito. Acho que a construção desse evento, ele me leva a explorar um aspecto importante, que é a questão da tomada de decisão das pessoas e explorar o que a Ana acabou de colocar, a questão do PIS e COFINS. Eu tenho alguns slides para falar sobre isso, trago exemplos para ilustrar o que foi colocado aqui, mas não posso deixar de iniciar essa apresentação falando um pouco sobre a questão da tomada de decisão que essas pessoas vão ter que fazer até o dia 28 e também, junto com ela, talvez a decisão mais difícil é dizer, tá bom, qual é a tabela do imposto de renda que eu vou querer que incida sobre o benefício ou resgate, quando eu for receber daqui a um montão de anos. O que leva isso em conta?
Lá em 2004, essa é a história que eu queria contar para vocês, 2004, 2005, quando essa legislação surgiu da tabela regressiva, aí teve um congresso da ABRAP que o Devani me convidou para fazer uma apresentação lá. E a ideia, naquele momento, era traduzir um pouco dessa nova legislação, está bem, bastante tempo, para que as pessoas pudessem tomar as suas decisões. Era um desafio tanto naquela ocasião, ainda é hoje, não é? E naquele momento a gente tentou construir alguma coisa no âmbito didático, na construção de um pequeno vídeo que fez muito sucesso no YouTube, acho que até hoje tem esse vídeo aí, falando um pouco da introdução dessa questão da tabela regressiva, né? Mas eu percebi naquela ocasião que as entidades de previdência complementar, receosas em induzir um comportamento das pessoas, elas limitaram-se a dizer a legislação da regressiva é essa, a da progressiva é essa, tome a sua decisão. Muito bem, as pessoas de fato se sentiram num vazio para essa tomada técnica de aconselhamento para essa tomada de decisão. E não foi o vídeo do YouTube que ajudou a fazer as pessoas a tomar a decisão, porque essa decisão depende, para tomar essa decisão, você tem 5 elementos para essa tomada de decisão, como já a doutora Zélia citou aqui, né? Você depende de quanto tempo você vai ter pela frente, qual o valor do benefício que você espera ter na aposentadoria e não hoje, não é? Se ele vai estar próximo ou não do limite da tabela progressiva, né? Qual vai ser a rentabilidade que você vai ter até lá, né? Se você vai ter outra fonte de renda ou não. Então, tem vários elementos que impactam nessa tomada de decisão. Aí você imagina, naquela ocasião, a gente estava implementando o nosso plano na nossa empresa de atuário. E os caras precisavam tomar essa decisão em relação à tabela. Atuário vai no detalhe da quinta casa decimal. Então, o que nós acabamos fazendo? A revelia do mercado, nós falamos assim, tá bom, eu preciso dizer para esses caras eu preciso provar matematicamente como eles devem olhar para isso, embora essas decisões de longo prazo a gente não tem bola de cristal. Alguns atuários têm, eu tenho, né? Eu sei o que vai acontecer lá no futuro, mas alguns não têm. Então, o que a gente fez? A gente criou um simulador para esses indivíduos que não só projetava as contribuições para a época da aposentadoria do indivíduo, e lá naquele momento ele precisava preencher algumas caixinhas, vou ter outra renda, vou estar casado ou não, olha que pergunta difícil para ter se tem beneficiário ou não, né? É um questionário difícil de responder, né? Porque está olhando a longo prazo. E com base nessas respostas e nessas projeções, nós trazíamos a valor presente cada declaração de imposto de renda, de uma forma resumida, obviamente, entre hoje e a época da aposentadoria, pela regressiva e pela progressiva. E quando eu trago isso a valor presente, eu posso identificar exatamente o que seria mais favorável para ele. Olha quanta conta precisou ser feita para mostrar para esses atuários o caminho a ser seguido. Mas isso é um outro mundo, não é? Esse é um mundo que hoje já há mais maturidade das pessoas na hora da tomada de decisão, que, em síntese, para encerrar essa parte introdutória, ele não se limita apenas em olhar se você vai ficar 10 anos ou não dentro de um plano de previdência. Mas eu gostaria de dar a ênfase dessa apresentação nesse aspecto importante da questão da PIS e da COFINS, porque ela influencia diretamente o olhar que as pessoas têm em relação a um programa de previdência complementar. E, enquanto isso, a gente tem tanta coisa concorrendo com essa poupança de longo prazo. Hoje em dia, no nosso smartphone, o que a gente recebe mais hoje em dia é a oferta para comprar, não é? E não para poupar. E é isso que eu gostaria de explorar para vocês, na forma de um exemplo que eu gostaria de trazer agora. Pode ser? Vou usar ali o... Deu? Muito bem. Obrigado, doutora Zélia. Uma tradução disso tudo que foi falado até agora em relação a alguns slides que eu gostaria de compartilhar com vocês dentro desse processo, nessa questão que já foi bem situada aqui, pontuada pela doutora Ana, em relação ao papel das entidades de previdência complementar na função de administradores de planos de previdência, né? Com o objetivo, e atuarialmente falando, de constituição de reservas, né, exclusivamente destinadas a custeios de benefícios de planos de previdência. Então, são entidades, repetindo tudo que já foi falado até agora, que não visam, não é? Além de não visarem o lucro,
elas não podem ser equiparadas às empresas de uma maneira normal, natural, dentro desse nosso contexto. Bom, isso já foi falado também em relação ao plano de benefício, né, historicamente falando, os planos de benefício definido, contribuição definida e contribuição variável. Por que eu trouxe esse slide aqui para vocês? Porque o foco da minha fala aqui vai estar focado entre o plano de contribuição definido e o plano de contribuição variável, que é o objeto, né, desse movimento que vocês estão fazendo e vão fazer até o dia 28. Né? Então, é dentro desse contexto que eu gostaria de explorar a nossa explanação dentro desse aspecto aqui. Quando a gente olha para o lado atuarial do planejamento, sempre tem um planejamento de investimentos, tem um planejamento atuarial também das entidades de previdência complementar dentro da sua governança. Né? Quando a gente olha no planejamento do custeio de um plano de benefícios, né, nós temos que estabelecer qual é o papel do atuário. Verificar o equilíbrio financeiro do plano de previdência, a relação, o recurso que existe, o patrimônio que existe versus as obrigações, e estabelecer as contribuições para o próximo exercício. E quando ele faz esse cálculo, né, eles estabelecem basicamente as contribuições, que eu vou chamar de natureza previdenciária, mas também estabelece uma sobrecarga administrativa para que a gestão da entidade possa acontecer no próximo ano. Então, existe aí um pequeno acréscimo dessa sobrecarga administrativa. Então, a gente sabe que as contribuições reservadas exclusivamente ao pagamento dos benefícios, elas são separadas, segregadas daquelas que vão ter a finalidade de cobrir as despesas administrativas. E é isso, dessa forma que a gente precisa enxergar o plano de custeio, que eu vou ilustrar assim. Então, não há como imaginar uma despesa administrativa, né, como um mero acessório do plano. Sem ela, a entidade não funciona. Tá certo? E sem a entidade funcionar, você não faz o papel principal, a missão principal, como foi falado aqui, de pagar os benefícios. Como é que eu traduzo isso graficamente? Esse é o quadro. Né? Quando eu estou falando ainda de tributação e custeio, hein? E foco na PIS e na COFINS, eu não estou mais olhando a questão da regressiva e da progressiva, tudo bem? Combinado? Vou focar nesse aspecto que a doutora Ana explorou bem aqui. Eu vou olhar o financiamento dos benefícios num plano de previdência de contribuição paritária, pode ser assim? A mesma porção que o participante coloca é a mesma porção que o patrocinador coloca, para facilitar o exercício. Tá? Então, nós vamos olhar o quê? De um lado, tem a contribuição, que está em verdinho, é a contribuição para a formação do saldo de conta, é a contribuição para a aposentadoria, tá certo? Essa é a contribuição que está lá no verdinho. É sobre essa contribuição que tem aquela questão dos incentivos de 12%, da base de cálculo e tudo mais. Não é? Mas também existe, como foi falado no slide anterior, uma parcelinha embutida nessa contribuição, que é a tal da sobrecarga administrativa, que eu estou ilustrando em roxo aqui. Então, note que o desenho da caixinha superior e da caixinha inferior, elas têm a mesma proporção, não é? Porque as contribuições são paritárias, inclusive nessa questão da sobrecarga administrativa. Então, quando a gente faz e olha para um balanço, né, de uma entidade de previdência complementar, a gente está olhando o quê? A parte verdinha vai financiar o quê? O saldo de conta das pessoas. Esse dinheiro que vai ser investido para formar a sua aposentadoria, o seu benefício lá na frente. E a parte roxinha, que é a parte que vai para o plano de gestão administrativa. Então, essa parte em roxo, que é para pagar as contas da entidade. Basicamente, a parte roxinha é um dinheiro que, se o orçamento foi bem elaborado no início do ano, é um dinheiro que entra, cumpre a sua finalidade de pagar as despesas e, ao final do ano, ele está zerado. E, no ano seguinte, entra esse recurso, cumpre a sua finalidade, está zerado. Então, quando se fala da questão da PIS e da COFINS, a gente está falando da parte roxinha. Então, eu gostaria de deixar o foco, o ponto central dessa discussão aqui, está na parte roxinha em relação a PIS e a COFINS, incidente do PGA. Por quê? Olha aquele quadro que combina o verdinho com o roxinho. Quanto maior é o roxinho, menor é o verdinho. Então, isso interfere diretamente na quantidade de dinheiro que você vai ter disponível para a sua aposentadoria. É por isso que isso toma relevância na fala da doutora Ana aqui. Então, o que eu gostaria de fazer, depois dessa questão, é ilustrar isso na forma de um exemplo, não antes mostrando para vocês a minha opinião em relação às implicações, os efeitos indesejáveis dessa construção que só afasta as pessoas da formação da sua poupança ou do alvo da formação da sua poupança para a aposentadoria. A primeira questão, a primeira implicação é uma erosão na questão dos investimentos, na medida que eu tenho mais impostos para pagar.
A segunda, ele enfraquece o aproveitamento potencial contributivo dos dois lados. Quanto maior a roxinha, menor o verdinho. E isso vai ter uma implicação no teu saldo lá na frente. Nós temos um terceiro impacto, que é a questão da redução dos benefícios futuros por consequência. Porque se eu tenho menos dinheiro disponível na parte verdinha, eu vou ter menos benefícios lá na frente. E, por último, eu teria uma tendência de aumentar o valor das contribuições para compensar esse imposto que está sendo imposto às entidades. Essa é uma questão relevante dentro desse aspecto, dentro dessa análise. Vamos passar por um exemplo? Eu vou pegar emprestado aqui um exemplo clássico de uma entidade que tem esse formato do tipo de plano de benefícios exposto aí. Olha só. É um plano do tipo contribuição variável, ou seja, tem um ingrediente de benefício definido nele. É um plano que pretende aposentar as pessoas aos 65 anos de idade e que tem a seguinte formulação de contribuições. De um lado, o participante, e eu arredondei aqui a contribuição do participante com alguma coisa 8% aplicável entre a diferença do salário do indivíduo e o teto da previdência oficial, e o patrocinador, pelo seu lado, fazendo uma contrapartida de igual valor. Nesse caso, a sobrecarga administrativa, para esse exemplo, é de 7% do valor da contribuição. E ele está embutido ali naquele 8%. Num pedaço dessa contribuição, ele vai lá para aquela caixinha roxinha. Quanto? 7% dessa sobrecarga. Tudo bem? E eu estou fazendo uma projeção, vou fazer uma projeção desse indivíduo médio padrão para os próximos 30 anos. Vamos fazer assim? É aquela simulação lá que eu fiz para os atuários na questão do imposto de renda, eu vou fazer uma para vocês aqui também. Não é? Admitindo que tipo de rentabilidade? Uma rentabilidade real da ordem de 5,7%. De onde surgiu esse 5,7%? É do histórico dessa entidade que eu peguei. Os últimos anos ela tem rentabilizado seu patrimônio na ordem de 5,7%, acima da inflação. Que inflação é essa? De 4,25% ao ano. Então, a contribuição do indivíduo, ela está ali. Salário menos os 5.645, sobre essa parcela incide, então, os 8%, e um pedacinho disso vai para aquela sobrecarga administrativa. Qual é o nosso desafio? Nosso desafio agora é olhar quanto vai ser o valor acumulado lá na frente, com o imposto e sem o imposto. Tá bom assim? Que participante é esse? Que é o perfil do nosso participante? Ele tem um salário de 9.500, pode ser? E ele está hoje com 30 anos. Então, se ele vai aposentar aos 65, quantos anos está faltando? 35, pode ser? Vou projetar para 35 anos lá na frente. Vamos fazer assim? Então, um indivíduo com salário de 9.500, ele vai calcular as seguintes contribuições. Eu vou pegar o 9.500, eu vou subtrair aqueles 5.600 e pouco, né, que é o teto do INSS, vou aplicar lá os 8%, e eu vou entender, então, que ele vai contribuir lá com R$ 286 para a parte verdinha e R$ 21,58 para a parte roxinha do plano, igual essa cadeira que vocês estão sentados aí. Tá certo? Então, a parcela que ele vai contribuir para a parte previdenciária é uma, a parcela que ele vai contribuir para a sobrecarga administrativa é outra, e você tem o patrocinador fazendo exatamente a mesma proporção de contribuições deles. Tá bom assim? Então, o que nós vamos olhar agora nessa projeção? Eu não vou olhar a projeção do saldo verdinho, combinado? Eu vou olhar a projeção do saldo roxinho. Eu quero olhar o efeito do verdinho quando eu trago o roxinho para a história. Falar verdinho e roxinho no meio nessa altura do campeonato está dando para entender. Está dando? É saldo de conta, tradução técnica, não é? Quanto é que ficaria o saldo de conta com ou sem o imposto de renda? Que implicação é essa que a gente está fazendo exclusivamente naquela parte roxa, que calibra quanto de contribuição vai para o plano de previdência. Beleza? Então, vamos olhar isso agora? Ó, primeira coisa que a gente vai fazer é, com a incidência da PIS e da COFINS na parte da sobrecarga administrativa, e vamos olhar em azul, sem a incidência da PIS e da COFINS da sobrecarga administrativa. E vamos ver as implicações que isso já traz, a conclusão já está nessa tela aqui. Olha para essa tela. Olha para essa tela. Atenção, pessoal do Facebook. Tem uma parte ali atrás em azul. É que ninguém está vendo. Quem ainda não está vendo que tem uma parte ali atrás em azul, pode marcar uma consulta com o oftalmologista, mas tem uma parte ali atrás em azul. O que significa esse quadro? Linha do tempo, os últimos
cinco anos dessa projeção, até 2053, lembra, são uma projeção de 35 anos? Essa parte em amarelo representa quanto que ele vai ter de saldo acumulado, considerando a parcela do PIS e da COFINS na parte roxinha, ou seja, reduz um pouco o saldo de conta. E a parte que está por trás, em azul, que aparece uma linha bem fininha ali, até o limite superior, é quanto seria o saldo desse mesmo indivíduo se não houvesse a incidência da PIS e da COFINS dentro da parte roxinha do processo. Quando a gente olha assim, e visualmente falando fica mais fácil, assim, pô, isso é pouca coisa, isso é irrisório. Estamos discutindo aqui, pô, chamaram a Ana para falar aqui, o Felinto para falar para isso, né? Quanto isso representa em relação à diferença entre a parte amarela e a parte azul, né? Com e sem imposto, para um indivíduo? R$23 mil projetado. Parece pouco, mas não é pouco, isso assusta. Não é a questão quantitativa que prevalece nesse caso. E olha um exemplo clássico que eu fiz para um indivíduo. O que prevalece nesse caso e que assusta é que esse tipo de imposto que contamina um saldo de conta, que poderia ajudar na formação, esses 23 poderia estar lá na parte verdinha, não fosse esse imposto, não é? Quando eu olho isso num indivíduo parece pouco, quando eu olho isso numa coletividade de um plano que tenha 25 mil participantes, olha o valor que nós estamos falando aqui. Estamos falando em quase 600 milhões de reais, é muito dinheiro dentro desse processo. Não obstante isso, o que nós estamos discutindo aqui? É que toda e qualquer incidência de imposto, e ainda mais na inaplicabilidade que foi colocada aqui na legislação, ele afasta o indivíduo desse tipo de programa. Ele é mais um elemento para o indivíduo falar, não vou entrar agora. Esse é o dia a dia que a gente está vivenciando hoje, na medida em que a gente está tentando criar estímulos para as pessoas participarem de programas de previdência complementar. Parênteses, faço uma pausa aqui. Eu fui convidado para fazer uma apresentação num evento no ano passado, e eu tive que pesquisar essa questão do se é, de fato, um incentivo fiscal, se o incentivo fiscal, na forma de dedução do imposto, funciona ou não em vários países. E eu deparei, sabe esse 12% que a gente está falando hoje? Pô, cara, quero te convencer a ser contribuinte do plano de previdência. Pô, faça uma poupança, é importante, você vai viver muito tempo. Olha, bota o dinheiro, porque além de você botar dinheiro aqui, você paga menos imposto. Não é assim que a gente fala para tentar convencer as pessoas? Quanto menos? 12%. Faz isso, é um bom negócio. Olha, a empresa vai colocar dinheiro na sua conta também, é um bom negócio. Não é isso? Esses são os argumentos que a gente usa para as pessoas? Não é assim que a gente faz? Em relação ao 12%, a OCDE tem um grupo de estudo, nesse momento, tentando identificar se esses incentivos, que não só aqui no Brasil nós temos, mas em outros países também, eles funcionam efetivamente, se eles são um elemento de tomada de decisão. Não é? Tem um estudo nesse momento acontecendo. E quando eu fiz essa pesquisa para olhar as práticas internacionais desse processo, eu deparei com esse estudo. Eu não sei que estágio está hoje, se alguém tiver aí novidades, me avisa. Mas o que tem alguns governos estudando nesse momento? Eles entenderam que esses estímulos, na forma de dedução de imposto, eles são de difícil explicação para o público de uma maneira geral. Caiu a ficha. Que difícil. É complicado falar sobre esse assunto. As pessoas não digerem, né? E esses países, através da OCDE, que estão pesquisando essa questão, estão avaliando a possibilidade de trocar o incentivo na forma de dedução fiscal por uma contribuição adicional do governo na conta do indivíduo, que fica mais fácil do indivíduo entender. Então, tem uma série de situações em discussão, e eu fecho parênteses aqui para falar sobre essa questão, porque o que nós estamos falando aqui, em síntese, é de se o indivíduo vai migrar ou não, se o indivíduo vai contribuir ou não, qual a tabela de imposto de renda que esse indivíduo vai escolher, por uma decisão de longuíssimo prazo, porque as pessoas são muito jovens aqui. E por conta da fala do ministro Toffoli, a primeira, na introdução desse seminário, ele foi muito feliz naquilo que ele falou em relação ao que o tempo passa rápido, e o tempo passa rápido, não é? E as tomadas de decisões não podem ser postergadas. Eu pedi para incluir 2 slides aqui, a gente está quase terminando essa apresentação, 2 slides que encaixam,
que fecha esse conceito da tomada de decisão. A gente tem que ser realista em olhar para as pessoas de forma diferente em relação às suas prioridades financeiras. A nossa empresa vem fazendo uma pesquisa desde 2013, né, com indivíduos empregados de empresas, agora estão trabalhando, não está na informalidade, empresas que têm plano de previdência. Então, o cara está coberto por esse benefício, não é? E foram feitas várias perguntas para identificar a atitude dessas pessoas perante a aposentadoria. E eu saquei uma pergunta apenas dessa pesquisa, que foi feita de forma global, nós fizemos em diversos países. No Brasil, foram mais de 1.000 respondentes nessas condições, empregado que tem plano de previdência. E eu estou trazendo isso aqui para vocês. Olha só, segue comigo aqui, ó. Queria mostrar para vocês. Está vendo esse quadro? Eu vou explicar esse quadro. Olha só, como é que ele... A primeira coisa é assim, ó, qual é a pergunta? A pergunta está lá. Quais são as suas prioridades financeiras? E ele classificou de 1 a 5. 1 a mais importante, até 5. Repara que a resposta está separada por faixa etária. Está vendo? Entre 20 e 29, entre 30 e 39 e assim por diante. Essa resposta foi a resposta da pesquisa de 2015. Está lá no canto superior esquerdo. Está vendo aqui? Ó, no direito, perdão. Aqui, ó, do 2015 e 2016. Então, eu vou fazer um traçado aqui. Não é? Qual é a primeira prioridade do pessoal de 20 a 29 anos de idade, que se estende para o pessoal de 30 a 39 e de 40 a 49? Pagar despesas em geral. Está aqui embaixo, ó. Ela se transforma, essa vem uma linhazinha, ela é a primeira para essa faixa etária, depois para o 30 a 39, 40 a 49, para o pessoal de 50 ou mais anos de idade, ela é a terceira prioridade. Deu para entender como é que funciona a resposta desse quadro? Então, essa é a forma. Muito bem, vamos olhar outra. Poupança em geral. Ah, poupança lá, o cara faz uma poupança. O pessoal jovem faz uma poupança. Parênteses, não olha para o quadro agora, olha aqui, ó, vou contar uma história para vocês. Tem um paper que eu li agora recentemente, da Legg Mason, uma casa de investimentos global, e eles fizeram uma pesquisa com millennials, não é? Com millennials. E fizeram isso em todos os países que eles operam, através de análise de um Big Data em relação às aplicações financeiras de millennials. Galerinha nova, tem muitos de vocês aqui. Ilude-se em dizer que millennial não investe dinheiro. Sim, eles têm dinheiro. Sim, eles têm muito dinheiro. Millennials vão ter, em 2020, 20 trilhões de dólares investidos globalmente. 20, eu vou repetir, trilhões de dólares. Para onde está indo esse dinheiro? Está indo para a poupança, de uma maneira geral, sim. Eles estão formando uma poupança, mas uma poupança de curto prazo. Ainda não enxergam, isso se traduz nessa parcela brasileira dessa resposta, embora não tenha sido feita apenas com milênios, nessa parcela brasileira, de o olhar das pessoas em relação ao longo prazo. Eles estão focados no curto, tem muito dinheiro em jogo. Sim, é por essa razão que tem muitas casas de asset hoje fazendo, sabe o quê? Gamificação de investimentos. É uma forma de trazer as pessoas para compreender melhor e como jogar melhor essa questão de atração sobre conceitos básicos de investimento na forma de games. Mas isso é uma outra história. Voltando para esse quadro aqui. Previdência. Quando é que começa a se tornar importante a questão de formação de poupança para a previdência, para a aposentadoria aqui para mim? Mostra para mim. Ele começa aonde? Nos 20 a 29? Não, né? Começa a partir dos 30, está ali embaixo, tá certo? E vai subindo na ordem de prioridade para se tornar a primeira prioridade do indivíduo acima de 50 anos de idade. Por mais expectativa de vida que você tenha, é tarde demais, moçada. Então, é esse contexto que precisa ser explorado quando a gente está falando em seduzir, em incentivar, em trazer as pessoas para a formação de poupança, partindo do princípio que a realidade das pessoas são diferentes. A gente está vivendo aqui no Brasil 2 anos, talvez até um pouco mais, de uma recessão. E as pessoas não saíram ainda disso. Foi por essa razão que eu trouxe o slide, esse mesmo slide da pesquisa que saiu agora mês passado. Querem ver? Entenderam agora o slide? Não vou ficar explicando muita coisa, vocês já entenderam. Posso passar aqui, ó, para mostrar para vocês? Eu vou trocar o slide, ó. Troquei. 2017 e 2018, olha a pesquisa aí. Olha, não precisa, ó, porque isso aqui, matéria vai ficar disponível, se quiser,
Está disponível para vocês aqui, hein? Pode levar. Muito bem, olha o que eles estão mostrando aqui, ó. A primeira prioridade de ponta a ponta é pagar despesa, meu amigo. Brasileiro, é isso, essa é a nossa realidade. Quando a gente vai lá para falar para o cara, cara, forma poupança para aposentadoria aí. Sim, tenho que formar, mas cara, eu preciso sobreviver antes. Então não há no que se falar num imposto que só atrapalha essa conjuntura, essa decisão das pessoas que vão ter que tomar para formar a sua poupança para aposentadoria. O imposto só atrapalha. Essa PIS e essa COFINS, ela vem como um aspecto que afasta as pessoas dessa tomada de decisão. E a gente precisa estar ciente disso como sociedade. Onde está a Previdência? Olha que coisa interessante que apareceu ali, cara. Estamos vivendo crise, mas o lazer e o entretenimento é parte dos objetivos das pessoas. Ó, a roxinha, olha o 2. Cara, eu tenho que me divertir um pouco, porque se eu ficar olhando só as despesas, eu estou ferrado. Olha o verdinho. Então vem lá o roxinho, vem o 2, ó, que é lazer e entretenimento. Formação de poupança para imprevistos continua sendo algo importante. Onde é que aparece poupança para aposentadoria nesse quadro? Me ajuda aí. Se não enxergar, vai para o oculista. Hein? Me ajuda, onde é que está aí? Aparece aonde? No 50 a mais. Aonde? Na quinta prioridade. Eu sei que isso é contingencial, é temporal, é por conta de um momento econômico, e essa é a forma de interpretar esse quadro que a gente está vivenciando, até porque o quadro anterior mostrou outra coisa. É circunstancial, é por isso que a gente faz a cada 2 anos essa pesquisa para tentar monitorar essa questão. Mas isso a gente não pode tirar do nosso radar na hora que a gente está chamando as pessoas para uma tomada de decisão tão importante. Então, foi por conta dessa fala inicial, de que o tempo passa rápido, de que as nossas prioridades mudam, de que a sociedade muda, de que a legislação tem que acompanhar a mudança da sociedade, que eu gostaria de trazer esses 2 slides aqui para vocês. E, para encerrar, eu penso claramente que, em última análise, isentar as entidades da taxação do PIS e da COFINS é atribuir um tratamento tributário adequado. Não se pode estender às entidades o tratamento que é dado às empresas com fins lucrativos. Já foi falado aqui, assegurar a desejável preservação da relação entre as contribuições projetadas e os benefícios desejados. Não há garantia do nível de benefício que você vai ter na aposentadoria quando se fala de um plano de contribuição definida ou contribuição variável. Vamos combinar? Diferente dos planos de benefício definido. E, por último, contribuir para o fomento do mercado de previdência. Fomento do mercado de previdência. Esse é o papel que a ABRAP tem feito há muitos anos. E a gente precisa fazer com que esse mercado cresça de uma forma sustentável e esses impostos precisam ser revistos dentro da nossa legislação. Muito obrigado. Convidamos a doutora Zélia para iniciar as considerações e conduzir as perguntas aos palestrantes. Bom, eu vou, como já falei no início, agora vou falar pouco, até pelo adiantado da hora, porque tenho 2 considerações para fazer, especialmente pensando nas dúvidas que os nossos ouvintes ou do Facebook têm em relação à adesão de uma ou de outra modalidade na sua tributação do imposto de renda à pessoa física. Bom, em primeiro lugar, essa questão do incentivo que foi falado, retomando o Beveridge, ele disse que o papel do Estado na previdência complementar, ele se divide em 2 aspectos. O primeiro é incentivo. E uma das formas de incentivo exatamente pode ser por meio da tributação. E a outra é a fiscalização. Então, o Estado, e o Daniel deixava bastante claro a previdência pública e a previdência complementar. O papel do Estado na previdência complementar é incentivar e também fiscalizar. Em relação à fiscalização, é importante porque esses eventos, Ricardo e Amarildo, eles também são úteis para demonstrar uma nova perspectiva em relação à previdência social. E aí, se nós temos a perspectiva de que os recursos vão garantir a nossa proteção, quando nós formos ir escolher, porque aqui foi dito da paridade de representações na direção, quando nós formos escolher os nossos representantes,
de servidores, que nós façamos de uma maneira bastante responsável, porque isso tem muito a ver com a garantia do futuro. Esse cenário que nós vemos hoje, inclusive, de ações sendo investigado no âmbito criminal, eu vejo como positivo. As pessoas podem ver de forma negativa. Eu vejo como positiva porque as pessoas estão se dando conta de que é importante efetivamente participar para que não tenhamos no futuro surpresas. Então, aquilo que pode parecer negativo pode nos trazer a responsabilidade em relação a isso. Eu também gostaria de mencionar esses quadros que foram apresentados aqui, que, infelizmente, nós temos pouca educação financeira. Nesse sentido, eu quero aqui cumprimentar o presidente da Previ, que está aqui, que é, inclusive, o coordenador da questão relacionada à educação financeira, que há poucos dias fez a Semana de Educação Financeira, na abertura lá no Banco Central. Nós temos que ter essa perspectiva, porque os recursos são necessários se nós queremos ter a manutenção do nível de vida. Esse número não é assustador, porque menos de 15% dos trabalhadores brasileiros ganham acima do teto do regime geral, que hoje é 5.645. Então, na verdade, a ideia de previdência complementar seria para esses 15%. Então, quando a gente pensa em garantir o mesmo nível de vida, falava pouco que é por meio da tributação em si. E eu gostaria aqui de fazer duas perguntas, né, em relação para cada um dos palestrantes, e eles podem depois definir qual dos dois vai falar sobre isso. Mas antes, porém, eu gostaria de mencionar aqui que da necessidade de nós, servidores públicos federais, trabalharmos e cobrarmos a criação efetiva da unidade gestora única prevista no artigo 40, parágrafo 20. Eu sei que logo que veio a emenda 41, determinando a necessidade dessa unidade gestora, inclusive associações de juízes, representantes entraram, tem várias ADIs no Supremo Tribunal Federal para isso, mas o cenário de 2004 para cá alterou bastante, e eu percebo que a criação da unidade gestora única, ela talvez seja bastante adequado, inclusive para nós, por exemplo, nessa questão de imigração. Quantos de nós está tendo problema no próprio âmbito federal? As pessoas trabalhavam no executivo, agora estão no judiciário, não tem que pegar uma certidão. Se tivesse uma unidade gestora, não havia essa necessidade. Então, me parece que tem tanto dever de casa para tanta gente, né? E eu gostaria, então, agora de passar os questionamentos. A Lei 11.053, ela estabeleceu essa possibilidade da tributação regressiva no imposto de renda de cada um dos participantes, e aí já se foi falado pelos dois que essa opção é irretratável. Por isso que nós temos que conhecer os prós e contras. Aqui o Felinto ele mencionava que tem que ter uma bola de cristal, e dentro de todas essas variáveis que ele falava, inclusive os gastos com saúde, por exemplo, que atualmente se pode abater o total de gastos com saúde. Então, se eu posso abater, e se eu tenho uma perspectiva nesse sentido, talvez o mais adequado seja a progressiva e não a regressiva. Por quê? Porque a regressiva vai ser uma tributação única e não permite ajuste, né? Então, com base nisso, e eu estou certa que, além dessa questão do PIS/COFINS, que foi demonstrado aqui, na verdade, se nós tivermos e verificarmos que a Previdência Complementar faz, às vezes, ou não às vezes do Estado, mas contribui para o Estado na proteção do servidor, e, no caso aqui, nosso especificamente do servidor ou do trabalhador em geral, nós temos que ter presente que talvez uma das formas seria exatamente essa perspectiva da não tributação naqueles valores, nessas contribuições que são para garantir. Mas teria outras questões, por exemplo, a Lei 8.212, que trata das contribuições da empresa sobre a folha, dá um acréscimo, né, um acréscimo em relação às instituições financeiras e assemelhados. E, dentre os assemelhados, o parágrafo 1º fala das instituições de previdência complementar. Então, também teria, né, eu até achei que fosse
tocado, mas o tempo é pouco, mas é um outro tema que dá para fazer uma discussão só sobre tributação, até aqui eu acho que seria um bom evento no futuro em relação a isso. Mas, então, voltando aqui, eu gostaria de perguntar, e aqui não vou definir para um ou para outro, né, em que perspectiva, muitos daqui estão em dúvida se vão migrar ou não vão migrar, porque temos agora até o final do mês que vem para isso, né? E, além da migração, uma outra questão é qual a tributação eu vou adotar, né? Então, é importante que, assim, o que os senhores aqui, estava chamando vocês de vocês, mas ficam me chamando de doutora, então, eu digo que quem usa a formalidade quer a formalidade, né? Então, assim, que sugestões dariam para aquela pessoa que está, por exemplo, porque nós temos pessoas aqui, como a colega Denise, procuradora lá do Rio de Janeiro, que já está, como eu, recebendo abono, né? Então, eu percebo que o mais adequado talvez seja a tabela progressiva e não regressiva. Então, eu só estou dando um exemplo, não estou querendo saber o meu caso, até porque eu já defini, né? Mas eu quero dizer o seguinte, tem pessoas aqui que estão como nós, já recebendo abono, e há pessoas que têm mais 15, 20, 30 anos de cobertura. Então, quais as sugestões que dariam, como ver essa questão da tabela progressiva e regressiva, porque ele deixou bem claro, ele estava tratando dos benefícios, contribuição definida e contribuição variável. Por quê? Porque o benefício definido, primeiro, que não é para nós, já que a Constituição estabelece que é de contribuição definida. E, segundo, que o benefício definido não tem essa opção. Essa opção é dada exatamente para os dois planos referidos aqui. Então, eu queria que, assim, falasse, eu estou certa, eu estou fazendo às vezes, eu não vou passar a palavra por conta do adiantado da hora, mas eu estou certa que muitos daqui gostariam que eu fizesse essa pergunta. Quando é mais adequado adotar a tributação regressiva e quando é mais adequado a progressiva, sabendo que, na regressiva, não é possível fazer ajuste, a tributação é definitiva, né? Então, eu passo a palavra, agora eu vou inverter, vou passar para ele. Tá? Inclusive, passar para ele, como ele tem bola de cristal, eu vou passar para ele, porque eu falei que os direitos são iguais, direitos e deveres. Obrigado. Como antes passei, então Obrigado. Agora passo com a palavra. Obrigado, Ana, pela gentileza. Essa é a pergunta de $1 milhão. Né? Eu diria o seguinte, 2 dicas, então, para vocês analisarem. Né? Minimamente, você precisa de um simulador para projetar as suas contribuições para o momento da sua aposentadoria. Né? Minimamente. Lembra que são 5 elementos conjugados para essa tomada de decisão. Se a gente, às vezes, olha por um ângulo, a decisão aponta para um lado. Você escolhe o outro, a decisão aponta para outro. Então, são 5 coisas. Então, eu vou sacar uma dessas coisas. Se o valor das suas contribuições e da contribuição que o patrocinador vai fazer para a época da sua aposentadoria, promover um benefício, tente converter isso numa renda na época da aposentadoria. Os simuladores existem para fazer isso. Se o valor da sua renda for muito próximo, pouco acima do valor da alíquota máxima da tabela progressiva, que hoje eu nem me lembro, o 27,5 está correspondendo a alguma coisa, a parcela a deduzir ali, 4 e alguma coisa. Se a sua renda for ali perto de 5 mil e pouco, projetada, tá? É um indicativo que a progressiva é melhor. Né? Se você olhar isoladamente o tempo que você tem pela frente e verificar que é mais de 10 anos, opa, muito mais de 10 anos, ou para ficar melhor ainda, muito mais do que 20 anos, ou faz sentido olhar a regressiva como algo relevante. A questão da despesa com saúde, você trouxe muito bem, Zé. Eu acho que foi importante essa questão, porque ele é um fator que também precisa ser analisado lá na frente, se você vai ter dependente ou não, quanto você vai gastar com despesa de saúde. Né? No limite, para responder com mais precisão a essa pergunta, deveríamos ter disponível para as pessoas um simulador que trouxesse a valor presente todas as declarações de imposto de renda a partir do momento da aposentadoria do indivíduo. E aí sim, esse dá mais clareza para isso. Enquanto nós não temos isso, né, fica difícil responder com
com um grau de assertividade à sua pergunta. Então, esse talvez seja 2 dicas. Olha se a renda projetada ela fica ali próximo da alíquota de 27,5%, né, nessa parcela a deduzir, e aí já é um indicativo que a gente tem a progressiva como melhor. Tempo pela frente, maior de 20 anos, dá uma tentação pela regressiva, né? E, no final das contas, eu acho que essa decisão entre uma e outra deveria ser no momento da aposentadoria, e não agora, quando você tem tantas incertezas, tantas perguntas para responder. E desejar boa sorte para quem vai tomar essa decisão. Eu agradeço o Felinto e nós vamos dar prioridade à distância. Então, tem uma pergunta formulada pelo Facebook. Passo a palavra, então, para a doutora Ana Carolina para responder. Nós recebemos aqui uma pergunta pelo Facebook do senhor Sérgio Cabral, contador. Eu agradeço desde já a pergunta, que é a seguinte: a possibilidade de os planos de benefício assumirem personalidade jurídica por meio de um CNPJ, tornando a IFPC uma operadora de plano de benefício, mudaria o conceito de isenção do PIS e COFINS? Uma pergunta muito interessante, eu agradeço. Realmente, há uma discussão, até no âmbito do CNPC, da questão, né, doutor Fábio, me corrija se eu estiver errado, da assunção de CNPJ por parte dos planos e de cada plano dentro de uma entidade fechada de previdência complementar. E a pergunta vai nessa linha, questionando se isso impactaria nessa discussão de isenção do PIS e da COFINS. Eu entendo que não, porque, ainda que os planos adquiram um CNPJ, e hoje a gente tem um CNPB, que já é um detalhamento, né, uma diferenciação dos planos no âmbito da entidade fechada de previdência complementar, mas, ainda que se fale em CNPJ por plano, a natureza da entidade fechada de previdência complementar não é alterada, a finalidade única, e ela, enquanto gestora desses recursos, para pagar benefício de aposentadoria a longo prazo, tampouco seria alterada em razão desse CNPJ, desse possível e eventual CNPJ. Então, minha resposta seria que, realmente, tendo em vista todas essas características que não seriam alteradas com a adesão de um CNPJ por plano, essa discussão não seria prejudicada em razão dessa novidade, caso venha a ser aprovada. Doutor Felinto, alguma contribuição? Não, acho que você cobriu perfeitamente. Grande pergunta essa, porque esse é um tema relevante dentro desse processo, e a ABRAP tem tomado a frente dessa discussão também, junto aos reguladores. Bom, eu sei que tem várias perguntas, mas eu imagino que eles vão estar à tarde, daí, na hora dos intervalos, é possível, eu acho que todos estão à disposição, eu também tenho algumas questões. Eu, por exemplo, no meu emprego, eu fiz uma opção, que eu também sou professora de uma instituição privada, eu fiz uma opção pela regressiva, e aqui, se eu aderir, talvez vá aderir, vou fazer pela progressiva, exatamente por conta das condições de uma e outra. Eu também imagino que muitas pessoas tenham dúvidas, por exemplo, se eu fico na Previdência, ao menos hoje, a imunidade da contribuição, ela é aumentada quando há doenças, né? Então, porque há uma imunidade até o limite do teto do regime geral, e 2 vezes esse limite, segundo o artigo 21 do artigo 40, na hipótese de certas moléstias para fins de aposentadoria. Aqui teria essa isenção, não teria, todas essas discussões que eu acho que à tarde nós vamos ter no painel que vai ser presidido aqui, coordenado pelo meu amigo, o doutor Lunardelli, que estará à tarde aqui como moderador. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, e eu faço no nome dos 2 presidentes, né, diretores-presidentes, o Amarildo e o Ricardo, e eu quero também, mais uma vez, cumprimentar e dizer que talvez o caminho seja a educação financeira, e aqui o senhor, né, o Fábio, que é o superintendente, como eu falava antes, da Previc, só não usei o termo superintendente, mas a Previc está coordenando por esse ano essa atividade de educação financeira, e, por outras oportunidades, eu dizia a ele a importância disso, porque eu tenho observado que educação financeira não existe nem mesmo na obrigatória, né? Porque muitas pessoas que dependem deles o recolhimento das contribuições previdenciárias para ter a proteção da previdência obrigatória, pagas pelo INSS, muitos acabam não recolhendo quando a sua obrigação
por conta desse quadro que se está aí, né? Se eu tenho a necessidade do atendimento imediato de necessidades, mas também eu entendo e tenho defendido isso, que é por falta de educação financeira. Por isso o senhor tem um trabalho grande nesse ano aí, coordenando essa atividade, e eu agradeço, acho que, como nós atrasamos um pouco aqui, eu não sei que horas vamos retornar, eu vou passar a palavra para o cerimonial, mas aqui eu recebi uma colinha, né? Porque os meus conhecimentos de língua, eles são bastante restritos, né? E aí disse que eu poderia dizer da Cidânia, que em momentos de Copa, né, ele está dizendo que eu aqui estou falando russo, mas não porque falo, por cola aqui que me foi passada. Eu agradeço mais uma vez e passo a palavra, então, ao mestre de cerimônia. Muito obrigado, dona Zélia. Bom, senhoras e senhores, neste momento se desfaz a mesa deste painel.